meditar com você um pouquinho aqui exatamente sobre a palavra, né? Vou tomar por base aqui a parte A do versículo que está lá, versículo 24, que está lá em Mateus capítulo 7, onde diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, aleluia, assemelhá-lo-ei a homem prudente. A palavra está dizendo, todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica. Então, quando você ouve a palavra de Deus e começa a praticar a palavra de Deus, quando você lê a palavra, começa a praticar a palavra, então você começa a entender e ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha, existe, segredos fortes para nós dentro desse contexto. Você observa, por exemplo, quando Jesus diz em João capítulo 8, versículo 31 e 32, ele diz ali que aquele que conhecer a palavra, permanecer nas palavras, esse realmente terá uma vida livre. Quem liberta você é a palavra. Quem te liberta dos vícios, quem te liberta do engano, quem te liberta da dureza de coração é a palavra, é o poder da palavra. Então, quando você permanece nas palavras do Senhor Jesus, você tem uma vida transformada e liberta, restaurada. Você já tentou mudar muitas coisas na sua vida, mas não conseguiu. Mas quando você começa a conhecer a palavra, a fé de Deus começa a crescer dentro de você, então você começa a ter uma vida realmente mudada, porque a palavra de Deus começa a fazer a mudança na tua vida. Mas aí eu te pergunto, de que palavra que nós estamos falando? Qual palavra que você acha que nós estamos falando? É só uma leitura simples da Bíblia? Ou é a voz de um inimigo espiritual? Ou é a palavra do engano, a palavra da mentira, a palavra das mídias, das redes sociais? Não. Nós estamos falando da palavra que Jesus disse ali em João 17, versículo 16 a 17, quando ele revela, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluias. A palavra de Deus é a verdade de Deus. E quando Jesus fala da palavra, meu amigo, segura essa. Jesus está falando de si mesmo. Aleluias. De si. Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra. Observa João capítulo 1. Ele era o verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Observa, Jesus é a palavra pela qual Deus fez todas as coisas desde a criação. Porque na criação, Deus usou o poder da palavra. Deus disse, haja, e se fez. Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo descido do céu, Jesus é aquela água que mata a sede, quem bebe desta água nunca mais terá sede. Jesus é aquele que perdoa os pecados, Jesus é aquele que traz a libertação, Jesus é aquele que te traz orientação, que te dá o Espírito Santo quando você crê nele, confessa ele e deixa ele agir na sua vida a partir de então. Nós costumamos dizer, entregou a vida a Jesus. Quando você faz essa entrega, aí a partir desse dia, você só vai buscar caminhar com ele, porque ele passa a ser aquele que se preocupa com você nos mínimos detalhes. Aleluias! Eu tenho ouvido tanto testemunho, tenho vivido tantas coisas, que eu sei que o Senhor realmente se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Lá em João capítulo 1, versículo 14, nos diz que ele, Jesus, ele se tornou carne. Ele é o verbo de Deus que se tornou carne, que habitou entre nós. E depois, quando ele foi, depois da morte, da crucificação, quando ele subiu aos céus, ele já tinha dado a palavra que ele iria, está registrado em João 14, versículo 15 ali, que ele iria, mas ele iria rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo para que nós não ficássemos só. Senhor Jesus jamais pensou em nos deixar sozinhos neste mundo, porque ele sabe que sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos viver. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos ter uma vida santa como ele nos chamou para sermos santos.
Você foi convidado para ser santo, você foi convidado para viver em santidade, você foi convidado para estar aqui neste mundo, passando um período, mas por fim ganhar a salvação. E esse período aqui ele é tão importante, meu amigo que está me ouvindo agora, minha amiga em Cristo, você que busca algo de Deus, entenda. Quando os discípulos perguntaram para Jesus num determinado momento, olha, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Em outras palavras, era assim. O que Jesus disse? Todo aquele que deixar pai, mãe, riquezas, tudo por minha causa, terá 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, nós temos corrido atrás de tantas coisas, nós temos nos preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde morar, ou o que vamos deixar para os nossos filhos como herança, nós temos buscado tantas coisas, e o Senhor está simplesmente dizendo, olha, se você deixar tudo por minha causa, você terá tudo 100 vezes mais. Olha que maravilha, olha que poder de palavra. Você terá tudo 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. O que é que nós precisamos mais do que isso? Crer nessa palavra e andar por essa palavra. Olha só o Senhor dizendo para nós que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo escreve isso lá em Efésios. Meu amigo, minha amiga, o que nós estamos buscando? O que nós estamos correndo? O que você está desejando a mais? Nós já temos tudo, só precisamos tomar posse pela fé. Crer na palavra, crer no próprio Senhor, que tem nos falado através da palavra, que tem nos trazido revelação, que tem mostrado para nós que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Não é que talvez, não é que será, não é que como vai ser a inflação, o governo, nós não dependemos nada disso, nós dependemos da nossa fé em Jesus através da palavra de Deus. Aleluias, aleluias. O salmista, lê o Salmo primeiro, lê os capítulos, né? O Salmo primeiro é pouquinho, curtinho, dá uma lida lá, dá uma lida. Quando você quer ser bem-aventurado, você vai meditar na lei do Senhor, você vai meditar na palavra de Deus, e aí você vai ver as coisas fluir. Ainda que tudo parece sequidão, o Senhor vem e traz a sua água, o seu bálsamo, e traz a alegria, traz a paz. Ainda que o médico diga que não tem jeito, o Senhor entra com provisão e te dá saúde, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades para que nós sejamos sarados. Aleluias. Meu amigo, minha amiga, receba a palavra, medite na palavra, fique com a palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, todo aquele que lê, todo aquele que ouve, aleluia, todo aquele que guarda a palavra. Se você não sabe ler, procura ouvir. Hoje tem muitos mecanismos para se ouvir a palavra. Se você lê a palavra, procura ler a palavra com atenção, buscando. Espírito Santo, eu preciso entender essa palavra. Guarda o que está escrito, guarda no teu coração, guarda na sua mente, tenha sua mente transformada, não deixe que o inimigo coloque na sua mente que as coisas são assim mesmo, que todo mundo tem que passar por isso mesmo, porque ele é mentiroso, é pai da mentira e está tentando te enganar. E olha que tem enganado muitas pessoas que não se volta para a palavra, que não crê na palavra, que acha que a palavra não é verdade. Mas eu te digo, a única verdade que existe é a palavra de Deus. Não existe fora da palavra outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por meio dele. Aleluias. Por isso, venha para a palavra, coma, beba, se alimente. Tire tempo, tire alguns minutos todos os dias e se alimente da palavra. Leia alguns versículos, leia alguns capítulos, leia a Bíblia inteira, mas o Senhor vai te trazer grandes revelações e mudança total na sua vida se você começar a refletir, ler e guardar no teu coração.
E eu quero terminar por aqui esta meditação, louvando a Deus pela tua vida, porque eu sei que a partir de hoje você terá fome e sede e reencontrará na palavra aquele que é o pão, aquele que é a água, aquele que te alimenta. Em nome de Jesus, eu peço que você use isso para que o seu crescimento espiritual seja algo que flua a partir de hoje e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado a partir daqui na sua vida. Amém e glória a Deus.